Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes para Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Bersabeia, mas seus filhos não seguiram seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância, deixaram-se subornar e fizeram desviar o direito. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu envelheceste e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Mas esta expressão, constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, desagradou a Samuel, e então ele invocou a Yahvé. Yahvé, porém, disse a Samuel: Atende a tudo que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Tudo que tem feito comigo desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e serviram outros deuses, assim fizeram contigo. Agora escuta a voz deles, mas solenemente lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei que reinará sobre eles. Há um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Samuel, escuta este povo e faz o que ele te pede. É diferente, Deus está ordenando. Não é o povo que exige as coisas de Deus. Deus ficou triste porque eu queria ser o centro, tudo dependendo de mim, mas eles não querem depender de mim. Desde quando saíram do Egito, me abandonam e seguem outros deuses. Então, Deus está falando para Samuel: Samuel, não fique triste, porque não é a você que eles rejeitam, mas sim a mim. Samuel expôs todas as palavras de Yahvé ao povo que lhe pediam um rei. Ele disse: Este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e de sua cavalaria, e os fará correr à frente do seu carro, e os nomeará chefes de 1000 e chefes de 50, e os fará lavrar a terra dele e ceifar a sua seara, fabricar as suas armas de guerra e as peças de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus servos. Das vossas sementes e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus eunucos e aos seus servos, os melhores dentre vossos servos e vossas servas, e de vossos adolescentes, bem como vossos jumentos, ele os tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis seus servos. Então, naquele dia, clamareis contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido, mas Yahvé não vos responderá naquele dia. O povo, no entanto, recusou-se a atender a palavra de Samuel e disse: Não, nós teremos um rei e seremos nós também como as outras nações. O nosso rei nos julgará, irá à nossa frente e fará as nossas guerras. Samuel ouviu tudo que o povo disse e o contou ao ouvido de Yahvé. Mas Yahvé lhe respondeu: Escuta a voz deles e faze reinar sobre eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Veremos no livro dos reis que surgia um rei bom. Quando esse rei falecia, o próximo já não era tão bom. Isso se não era mal, mal, mal o tempo todo, né? Então, os filhos de Samuel não foram diferentes. O pai era bom, o pai andava reto nos caminhos do Senhor, mas os filhos deturpavam o direito. Então a pessoa tira os olhos de Deus, começa a ver os problemas, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo,
mas Deus está no controle. Será que tá? Começa a dúvida, um monte de coisa. Então, olha, vamos fazer como as outras nações. E não foi assim que Deus falou desde o início. Vocês têm a minha lei, os meus mandamentos e os meus estatutos. Segue-os, porque eu quero as outras nações fazendo isso. Não, fizeram tudo ao contrário. Vamos seguir os maus exemplos das outras nações. E Deus não se agrada. Capítulo 9. Havia um homem de Benjamim que se chamava Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorá, filho de Afia, filho de um benjamita, um homem valente. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os israelitas mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele ultrapassava todo o povo. As jumentas de Cis, pai de Saul, tinham se desgarrado. Cis disse a Saul, seu filho: Toma contigo um dos adolescentes, levanta-te e vai à procura das jumentas. Ultrapassou a montanha de Efraim, atravessou o território de Salisa sem nada achar. Seguiu pelas terras de Salim e lá não estavam. Cruzou o país de Benjamim sem nada encontrar. Quando iam chegando à terra de Suf, Saul disse ao servo que o acompanhava: Vamos voltar. Pior será para meu pai que deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por nossa causa. Mas ele lhe respondeu: Há um homem de Deus na cidade próxima. É um homem honrado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. Talvez nos aconselhe sobre a viagem que empreendemos. Saul disse ao jovem: Se formos, que levaremos ao homem de Deus? O pão já acabou no alforje, e nada temos para levar ao homem de Deus. Que temos mais? O jovem tomou a palavra e disse a Saul: Ocorre que tenho comigo um quarto de ciclo de prata. Eu o darei ao homem de Deus, e ele nos aconselhará sobre nossa viagem. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos ao vidente, porque em vez de profeta, como hoje se diz, dizia-se vidente. Saul disse ao jovem: Falaste bem, vamos então. E chegaram à cidade onde se encontrava o homem de Deus. É por isso que você tem que ter ao teu lado pessoas com a cabeça no lugar. O jovem disse para Saul: Vamos consultar o profeta. Talvez ele saiba onde estão, porque a boa fama de Samuel se espalhou pela terra toda. Tudo que ele fala, as coisas que vêm de Deus, acontece. Por quê? Temos que falar somente as coisas que vêm de Deus. Não preciso acrescentar, não preciso diminuir. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fala é bom, perfeito, agradável e não gera dores. Subindo a ladeira da cidade, cruzaram com duas jovens que saíam para buscar água e lhes perguntaram: O vidente está aqui? Elas lhe responderam com estas palavras: Está sim, acaba de chegar um pouco antes de ti. Apressa-te, ele veio hoje à cidade, porque hoje será oferecido um sacrifício pelo povo no lugar alto. Entrando na cidade, vós o achareis antes que suba ao lugar alto para comer. O povo não comerá antes que ele chegue, porque é ele que tem de abençoar o sacrifício. Só depois os convidados comem. Sube, pois, já, logo o achareis. Subiram então à cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes da vinda de Saul, Yahvé tinha advertido a Samuel: Amanhã, a esta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como chefe do meu povo Israel, e ele salvará meu povo da mão dos filisteus, porque viu meu povo e o seu grito chegou até mim. E quando Samuel olhou para Saul, Yahvé lhe confirmou: É este o homem de quem te falei. É ele quem comandará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na soleira da porta e lhe disse: Peço-te que me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto.
Comereis hoje comigo. Eu te deixarei partir pela manhã e te indicarei tudo o que te preocupa. Quanto às tuas jumentas, que perdeste há 3 dias, não te inquietes, porque já foram encontradas. Aliás, para quem é toda a riqueza de Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Saul respondeu deste modo: Não sou por acaso um benjamita, uma das menores tribos de Israel, e o meu clã não é porventura o mais modesto de todos os da tribo de Benjamim? Por que me dizes tais coisas? Samuel tomou consigo Saul e o jovem, introduziu-os na sala e os fez sentar em lugar preeminente sobre os convidados, que eram uns 30 homens. Depois Samuel disse ao cozinheiro: Da parte que eu te dei, da qual eu te disse, põe-te à parte. Então o cozinheiro separou o pernil e o que está embaixo, colocou-os diante de Saul e lhe disse: Eis o resto colocado diante de ti. Come, pois é para esta reunião que isso foi reservado para ti, dizendo: Eu convidei o povo. Nesse dia, Saul comeu com Samuel. Desceram do lugar alto para a cidade. Ele falou com Saul sobre o terraço. Eles se levantaram cedo. O povo quer um rei, o povo quer um comandante, mas Deus fala: darei esse rei, darei esse comandante, mas é o que eu escolher, não é o que o povo escolhe. Temos as nossas vontades, temos os nossos desejos, mas é Deus quem determina o que ele concede, o que ele deixa de conceder. E com Saul não foi diferente. Nós vamos ver que Saul tinha excelentes qualidades, porém é o caso de Eli. Eli, eu teria confirmado você, a sua descendência, sobre juiz em Israel, mas os teus filhos me desobedecem. Ou seja, você não deu educação para os teus filhos. Se você tivesse dado educação e os teus filhos tivessem seguido a sua educação, era diferente. Ou mesmo que eles não tivessem seguido, tá bom, eu tiro eles, te dou outros filhos maiores, mais excelentes, e tudo continua bem. Mas não, começa por você, Li. Você não dá educação, você não cuida. Então eu quebro a minha aliança. Eu tiro da tua mão e passo para outro. E é assim, Deus tem algo para nós. Se nós não fazemos como Deus quer, Ele tira das nossas mãos e passa para outro.